se apresenta. Oi, minha gente, Direito Pop de novo com vocês. Com uma novidade. Novidade não, porque vocês já viram no vídeo anterior. A nossa querida, maravilhosa Cláudia Serpa. Olá, Olá, pessoal. Claudinha. Obrigada mais uma vez. Muito feliz de estar aqui com vocês. Coisa minhas amigas linda. queridas. Claudinha, como vocês... foi falado no vídeo anterior, Claudinha tem um canal maravilhoso destinado a concurseiro. Isso. E para elucidar também, não é só concurseiro não, minha gente. Vocês que querem tirar dúvidas a respeito de temas super atuais, qual é o canal, Claudinha? Professora Cláudia Serpa, meu canal no YouTube. E o meu Instagram é @professora Cláudia Serpa. Claudinha, professora E de compondo o Direito. nosso time aqui hoje, Me cortou. desse bate Pop do Direito. Direito Pop. Deise Alves. Consuelo Ebra e Natália. Tomás. E Cláudia Cláudia Serpa, aqui conosco, minha gente. Agora falando de um outro tema, qual? Super mega. Assédio sexual. Quero falar, Super vai. atual. Ok, vou começar com a mesma pergunta de antes. Vou fazer o advogado diabo, tá? Tá. O que é assédio sexual? Primeiro, antes de fazer o advogado diabo. Legal. Bom, as pessoas acham que qualquer coisa é assédio sexual, né? Hoje em dia, tudo que vai acontecendo, as pessoas acham que é assédio sexual. Então você tem uma cantada, o jornal mesmo já coloca assédio sexual. E no âmbito do direito, o assédio sexual não é nada disso. O crime de assédio sexual, ele vai se caracterizar quando houver um constrangimento para que alguém se sinta constrangido para fazer ou não fazer alguma coisa em termos sexuais. E aquela pessoa, ela vai se valer... Constrangido é o quê? Obrigado? Calma, esse é que é o problema. Nós já vamos chegar lá. Claudinha, Esse é o problema. Tchan. E aí, aquela pessoa vai se prevalecer da função, do emprego, do cargo de superior hierárquico para conseguir, vamos dizer assim, algum favor sexual. Mas veja, ele não precisa ter o ato consumado. Por quê? Porque se ele ameaçou ou constrangeu a prática de um ato sexual, você tem um estupro. Isso eu já ia até pensar. Não, porque o assédio sexual, ele vai ficar, então, absorvido pelo crime de estupro. Mas o assédio consumado. sexual é um crime subsidiário nesse caso. Então, para. Alô! Então, o estupro hoje não precisa mais do ato sexual? Vamos lá. Vamos agora um pouquinho para entender o estupro também, né? Vamos lá. O estupro hoje, ele tem 3 caras. Ele tem 3 possibilidades. É você ter a conjunção carnal. O que é conjunção carnal? É penetração, tem que ter homem e mulher. Relação sexual. Só que, antigamente, você tinha 2 figuras. Você tinha o estupro e você tinha o atentado violento ao pudor. O atentado violento ao pudor acabou. Ah, acabou? Mas ele foi integrado ao estupro. Tudo é estupro. Tudo é estupro. O que é estupro? É constranger alguém, mediante violência ou ameaça, a ter conjunção carnal. E aí, olha só, praticar ou permitir que com alguém se pratique um ato libidinoso. A praticar. Então, você vai constranger alguém a praticar um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Mas também tem que consumar. Tem que consumar. Porque E ficar só no aí constrangimento é um assédio. se você constranger com a intenção, mas aí entra o grande problema. Constranger, mediante violência ou ameaça, a praticar ou permitir que alguém se pratique um ato libidinoso. Ai, tá tudo confuso na minha cabeça já. Então vamos lá. Conjunção carnal, penetração, pênis na vagina. Ponto. Ok. Isso todo mundo sabe o que é, né? Tá, ok. Estupro. Isso era o estupro por excelência, era isso. Era isso. Só isso. O que era o atentado violento ao pudor? Tudo aquilo que a sua imaginação mandasse, em termos sexuais. Sem ser o estupro. Mediante violência ou ameaça que tivesse uma conotação sexual, ela entrava em atentado violento Passou ao a pudor. mão ali na colar. Mediante violência ou ameaça. Tá. O beijo lascivo, forçado. Hoje é estupro, que a jurisprudência entende. Olha que grave isso, hein? Não acredito. Se utilizar da violência ou da ameaça pra dar aquele beijo, Puxar. Contra a vontade da vítima? Contra a vontade, é estupro. Galera no carnaval, tem que tomar cuidado. E a distinção entre... Saibam disso, hein? É o contrário, da mulher pro homem. Tô saindo do Então, tema a razão já, né? da mudança da lei era exatamente essa. Por quê? Porque mulher não estuprava homem.
É. Então, se um homem constrangesse uma mulher e tivesse com ela uma conjunção carnal, que é a penetração, você tinha um estupro. Agora, se a mulher constrangesse o homem a ter conjunção carnal, era constrangimento ilegal, não dava pra ser estupro. Porque o outro artigo falava atos libidinosos diversos da conjunção carnal. A minha pergunta é... A gente já fugiu qual do é tema. Isso que eu tô percebendo. Qual é, então, onde há a distinção entre o assédio sexual Isso, e o então estupro vamos voltar ao nosso afetivo? O que a gente vai ter? O estupro, você tem a necessidade da prática do ato. Ah, então... Mediante violência ou ameaça. A praticar do o ato. O ato Mas, que pode que ser é hoje a não conjunção, só o pênis na isso, vagina, mas a mão aqui é a lá mão- forçado, beijo Forçado, lascivo. beijo forçado. lascivo. Gostava Adorei de essa chamar de palavra, beijo Gostou, né? lascivo. Aquele tá, forçado. enfim. Tá. Já é estupro, hein, minha gente? Olha só que Tá. coisa interessante. Só que, se você tem um superior hierárquico num ambiente de trabalho em que vai criar naquela pessoa um medo de ser demitido em razão daquela superioridade, ele vai se prevalecer disso com a intenção libidinosa, você tem o assédio sexual. Mesmo que Problema. não consome o ato. Não vai consumar o ato. Não, é que Se consumar, consumar, já você vai pro mudamos estupro. já passa a ser Basta estupro. simples Entendi. ameaça. Isso. E aí, qual é o problema? Essa ameaça, a pessoa tem que ficar com medo de perder o cargo. Ela vai ter que ficar com medo de perder o seu emprego. Ela vai ficar amedrontada. Problema que a gente encontra na redação desse artigo. Vocês sabem por que esse artigo apareceu? Por quê? Esse artigo ele é hollywoodiano. Vocês estão lembrados que tem um filme da Demi Moore chamado Assédio Sexual? Lembro. E o Código Penal, ele não tinha a previsão do assédio sexual. E aí, naquela maluquice que o legislador cai a ficha, fala assim, meu Deus, eu não estou vendo crime disso. Como bullying, no outro vídeo que nós falamos, ele vai lá e resolve criar o crime de assédio sexual. E aí ele criou esse crime com um pequeno problema. Primeiro, constranger alguém, ou seja, o superior hierárquico vai constranger alguém. Só que quem constrange alguém é alguma coisa. É, Só que o legislador não fala isso. não fala em Ele quê? não vai falar que é a primeira crítica que você tem. Certo. Ele fala o quê? O legislador? Ele Constranger diz- alguém. Constranger o superior hierárquico, ele vai constranger o seu subordinado a uma situação e ele não vai dizer. E ele não diz qual é? Não, isso daí tá dentro dos crimes. E aí você não sabe. Constranger é quê? E aí a gente entra Há uma num situação sexual Mas ou não? Não fala. Outra E a gente coisa. vai entrar num terreno nebuloso pra caramba. Exato. Por quê? E aí deve ser a grande brecha. Você né? pega e fala assim, vem cá. Nossa, mas você com esse batom hoje, você tá bonita, hein? O superior hierárquico chega pra você, fala aí, o seu chefe vai virar pra você e fala assim, você tá bonita com esse batom aí, tá mal intencionada, hein, garota? Algumas pessoas podem entender isso como uma cantada. Algumas pessoas entendem como uma brincadeira, mas pode ter aquelas que vão entender isso como um assédio sexual. E agora? E É um pode ser- problemaço. É um problemaço. E pode É, ocorrer porque até de também, ser- agora, então vou entrar com o negócio do advogado do diabo, que eu digo no bom sentido, né? Advogado que vai na contramão das coisas. Quer dizer, fica na sensibilidade da vítima esse negócio? E aí Aí ela a vai ser pessoa, constante. ela Aí se não. acha o máximo, ela é muito ou então ela é muito sensível. Não Aí tem o cara- intimidade nenhuma com o chefe. Aí tu faz uma análise. Não tem intimidade Pô, não nenhuma diga com o Mas que o ela chefe. direito tenha, penal não vamos pode lá. ter isso. Pois é, não, Mas sim, digamos que eu tô ela tem fazendo uma análise. intimidade com o chefe e o chefe faça essa brincadeira um dia. Intimidade que eu digo assim, de brincar e tal. Isso. Faça uma brincadeira. Aí se eu sou muito sensível, é assédio. Se eu não sou, não é? Mas, gente, o assédio não Entendi. tem que ter uma Aí- repetição ou aí- são casos Não, esporádicos? você pode ter uma situação Só uma que única tenha- vez, já é o suficiente. Aí é que entrou o problema. Eu falei assim, nossa, Daisy, tá linda de vestido. Olha, aqui no emprego nunca mais venha de calça comprida. Eu tô sugerindo Mas que eu aí quero que você entra- vá vestida sempre desse modo. Certo. Veja só, você tem que ser chefe dela. Você Ah, tem que ter hierarquia. Tem que haver você essa tem que ter hierarquia. uma relação de Porque se hierarquia. for de colega pra colega, Não já tem. mudou. Não já tem mudou. Não tem, Não, não é não assédio é sexual. Então, para, esse negócio que tava na televisão aí, Ah, eu não vejo televisão. não, calma, do negócio de ginástica olímpica, que o Ah, dos professor atletas. submetia os tá ali, atletas. Certas Era atividades sério? muito Não, estrangeiras. Não é assédio estupro, sexual não? porque você não tem uma relação de superioridade hierárquica decorrente de um não. emprego, de um Emprego. cargo ou uma É função. porque não é relação Você empregatícia. não tem uma Porque na relação. televisão deu como se fosse assédio. Mas a televisão diz que tudo é. Não tem jurídico pra informar. Mas dependendo, é estupro. Exatamente. Ah, Se ele tudo bem. tocou Aí, na- E aí ele você vai ter que tocou. ver o seguinte, É. vai depender da idade da vítima, inclusive.
Por quê? Porque se a vítima for menor de 14 anos, você não precisa nem ter violência ou ameaça. O consentimento da vítima, nesse caso, é um consentimento viciado. É como se não tivesse dado. Não tem validade. Então, consentiu a conjunção carnal ou ato libidinoso, o que vai acontecer? Estupro de vulnerável se a vítima for menor de 14 anos. Você sabe por que é muito mais comum que as pessoas pensam. E é crime hediondo o estupro. Então, aqueles comentários, por exemplo, quando começou a aparecer... Pô, há pouco tempo a gente teve divulgação de televisão, aí uns atores americanos, atores do mundo inteiro, que assediavam seus colegas de trabalho e tal. Aquilo é assédio. Olha só, primeiro a gente tem que tomar cuidado, porque o que tá fora do Brasil, a gente não tem acesso à legislação de lá. Tudo bem. Então, mas a se gente tem que pegar o exemplo. Ocorrendo aqui. Eu entenderia que seria assédio, porque ele é se diretor e ele é um subordinado. Se você tem diretor e subordinado, você tem essa relação. Mas tinham atores. E vocês acham que tem assédio sexual entre professor e aluno? Posso falar o nome? Não importa. Então, atores famosos que foram acusados por colegas de trabalho, mas eram colegas também atrizes. Entre colegas de trabalho não é assédio sexual. No Brasil não é. Porque você não tem a hierarquia. E tem que ser superior com subordinado. Porque vai haver o medo. Você vai ter o medo. Você quer, mas foi bom falar. Entendeu? Entendi. Mas sei lá, vai que o cara lá me processa, né, rapaz? Melhor não comentar. Voltando aqui, ó. Rapidinho, você sabe por que eu fiz essa pergunta também? Porque quando começou a televisionar isso e tal, houve algumas falas, né? A gente teve uma pessoa... Não posso falar o nome de ninguém? Não pode. Houve uma pessoa lá fora que fez um comentário. E houve uma pessoa daqui do Brasil também, famosa, que fez um comentário, canção no Facebook, falando assim: então, se toda cantada é assédio, eu quero ser assediada o tempo inteiro. Porque a gente pensa logo assim, você tá passando, aí... escuta um gostosa, né? Eu não gosto do gostosa porque eu acho logo que eu tô gorda, mas gostosa é porque eu tô gorda. Mas aí você fica assim, e na hora, eu que não tinha ideia exatamente da técnica, do que era o conceito de assédio, falei assim, realmente, o cara chamou de gostosa já é assédio? É assim? A gente tem, existem alguns crimes e algumas contravenções que elas vão contra justamente essa situação em que você também não pode ser importunado. Então existe uma contravenção chamada importunação ofensiva ao pudor, que é justamente uma situação importunação ofensiva ao pudor. Então me chamam de cantada na rua. A cantada eu não consigo enxergar nem como sendo uma importunação ofensiva. Eu também não. Mas eu gostosa, gostosa, não. Eu não consigo enxergar, porque numa situação de uma importunação ofensiva ao pudor, por exemplo, é aquele tapinha na bunda. Pô, é demais. Né? Aquela passada a mão. Rapidinho. Não, porque você não tem violência, você não tem ameaça. Claudinha abusando de você e aquela masturbação no ônibus. Ih, aquilo ali no ônibus. Vamos fazer outro programa sobre isso. Mas aquilo a gente vai ter que fazer um outro programa. Não, mas é atentado ao pudor. Mas eu já adianto que no meu modo de vista, você teria essa importunação ofensiva ao pudor. E a gente tem... Vamos fazer outro, que agora eu adorei. E aí a gente tem um monte de outros crimes que a gente pode falar e fazer um comparativo para que vocês vejam se tem ou não tem. Pô, então resumindo, gostosa na rua não tem nada a ver com assédio sexual. Eu entendo que não. Eu acho que não chega nem a importunação ofensiva. Importunação ofensiva ao pudor. Esse negócio é bonito, hein, sexual tem tipificação criminal. Assédio sexual tem tipificação. É o artigo 216A, que vocês podem conferir aí. Aonde, que lado? 216A do Código Penal. Vai ficar aqui em cima. 216, não podemos 216A. Do Código Penal, porque ele chegou depois, né? Então ele chegou no Código Penal no ano, salvo engano, de 2001. Que foi na época do filme. Mas então posso fazer uma última pergunta? Será que não é rápido pode. Então só tem um assédio sexual no ambiente de trabalho? Isso. Aí vem a minha pergunta, relação professor-aluno. Peraí. Pode ter hierarquia em outros ambientes, então, que mas o próprio crime fala relação de superior hierárquico, decorrente de cargo, emprego ou função. E se for o pai, professor e aluno? Professor e aluno, vocês acham que tem? Vamos lá, professor e aluno. Por toda a explicação, tem? Vocês acham que vai ter? Não, na tipificação não. Você me falou, não. Pela tipificação, não tem. O entendimento melhor é que não tem. Aí você vai entrar ou estupro, tentativa de estupro. E aí você vai analisar. Ou importunação, vocês adoraram isso. Peraí. Agora é uma coisa que me lembrou aqui. E se o professor fala assim pra aluna? Se você não me der, olha tá só, reprovado. Pra fazer a revisão na sua prova, você tem que ir lá no meu escritório. Olha a crítica aí, senão constrangimento ilegal.
Porque a crítica desse crime é exatamente a desnecessidade de criação dele, quando você tem outros artigos no código que já vão resolver. resolveriam o problema. Entendi. Legal. Ai, amei esse Gente, ó, tema. ficava aqui a Fiquem noite espertos, toda, vai hein? estar acabando Pra ninguém a dar noite. É. Então tá, adorei. Direito Pop agradece Eu de que novo. agradeço. Adorei, a Claudinha. presença Aprendi de sobre direito vocês. penal. Eu também. A loura do crime, tá É a vendo? loura do crime. Não, essa aqui, eu vou falar, é a verdadeira Liga da Justiça. Gente, se inscrevam no canal da professora Cláudia Ó, Serpa. aí, ó, tá aí nos créditos, professora Cláudia Serpa. Cláudia meu Serpa. canal E no se YouTube. inscrevam no Direito Pop! Pop. Um beijo, até a próxima, Beijo. gente. Tchau. Beijo.